Entre as diversas formas de investimentos que existem por aí, a renda fixa é a melhor delas quando a gente fala de liquidez, segurança e previsibilidade. Nessa nova série do canal chamada Manual da Renda Fixa, eu vou falar os principais tipos de renda fixa que existem hoje, que é o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, letra de câmbio e debêntures. E hoje a gente vai começar pelo Tesouro Direto, que é considerado por muitos o investimento mais seguro em renda fixa que existe. Fala investidor, eu sou o Andrei e esse é o canal Pouco Importa. Antes que eu comece a explicar o que é de fato o Tesouro Direto, é importante ter um entendimento básico sobre o que é renda fixa. É comum a gente ver as pessoas, quando elas precisam, irem a um banco pedir um empréstimo, em uma cooperativa de crédito ou qualquer outra instituição financeira. Mas a renda fixa é exatamente o contrário. É quando uma pessoa empresta dinheiro para essas instituições. E também quando empresta dinheiro para o governo. E em troca disso, o investidor ele recebe uma remuneração conforme o tipo de rentabilidade que está atrelada nesse título, que é como se chama os investimentos em renda fixa. Então existe um modelo de rentabilidade pré-fixado, que é quando no momento que tu for investir nesse título, já vai estar lá quanto que vai ser a rentabilidade desse título e quando que tu vai receber isso também. O pós-fixado não indica de início quanto que tu vai receber de rentabilidade, porque o pós-fixado normalmente está atrelado em algum índice econômico, como por exemplo a Selic e o IPCA, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, como esses índices variam ao longo do tempo, vai ser só no vencimento desse título, ou no caso de uma retirada antecipada, que tu vai saber qual é a real rentabilidade dele. E por fim a gente tem os híbridos, que é quando existe uma rentabilidade já fixada, somada a algum tipo de índice, ou seja, é pós-fixada também. Então agora que tu já sabe o conceito do que é renda fixa e os tipos que existem, a gente vai falar então de um investimento em renda fixa, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto então é um título de renda fixa que é emitido pelo governo e funciona como uma espécie de empréstimo que tu faz para ele, comprando esse título. A emissão desse título por parte do governo serve justamente para que ele se financie, pague alguma dívida de curto prazo ou invista em algumas áreas essenciais, como educação, segurança e infraestrutura. E esse Tesouro Direto oferecido pelo governo, ele tem 3 tipos. O primeiro deles é o Tesouro IPCA, que é um título que tem a rentabilidade dele atrelado ao IPCA, que serve como um índice base para definir a inflação no Brasil. Esse tipo de investimento é considerado para quem quer proteger o patrimônio a longo prazo da inflação, porque ele está atrelado ao IPCA, e o IPCA é o índice que mede a nossa inflação. Ele pode ser adquirido direto pelo portal do Tesouro Direto, ou tu pode consultar se a tua corretora já disponibiliza o Tesouro IPCA para fazer a aplicação por meio dela. Na imagem que eu coloquei agora na tela, vocês conseguem conferir que tem 3 opções de Tesouro IPCA atualmente, com valores e vencimentos distintos entre eles. Vocês podem observar que além da rentabilidade do IPCA, existe também uma taxa de rentabilidade adicional, que é a porcentagem mostrada na segunda coluna junto com o IPCA. E no caso do Tesouro IPCA, a gente consegue ver que ele é um modelo do tipo híbrido de renda fixa, porque ele tem um rendimento fixo e também uma rentabilidade que varia conforme o índice do IPCA. É possível fazer um investimento mínimo de R$ 58,97 no Tesouro IPCA mais 2026, conforme vocês conseguem enxergar, ou também comprar o título cheio, que é o preço unitário que aparece ao lado. E na última coluna está a data de vencimento desse título, quando todo o dinheiro investido, acrescido da rentabilidade que ele prometeu, volta para a conta do investidor. E como vocês conseguem enxergar na tela, existem 2 modelos de Tesouro IPCA, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. A diferença é que o Tesouro IPCA+, o investidor ele pode retirar toda a rentabilidade dele no final do prazo de vencimento, só deixar o prazo passar e pegar o dinheiro no final, ou realizar a retirada antecipada desse investimento, ou seja, antes da data de vencimento. Já o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele funciona de uma forma muito parecida, mas ele paga de forma semestral a rentabilidade desse título. Então, ao invés de receber somente lá no final como o Tesouro IPCA+, a rentabilidade vai ficar disponível semestralmente ali para o investidor. Mas em caso de retirada antecipada desses títulos, é preciso ficar atento a basicamente 2 coisas.
coisas. A primeira delas é o preço de mercado desses títulos, que vão variando conforme o tempo, porque o investidor que deseja antecipar o saque, ele vai ter que pagar o valor desse título que o mercado precificou nesse momento. Então a venda do título vai ser em cima do preço que está agora valendo esse título. E o outro ponto são as taxas e tributos. O Tesouro Direto como um todo basicamente possui 3 taxas. Uma delas é o IOF, que é cobrado se o resgate desse título for feito antes dos primeiros 30 dias da aquisição desse título. Outra taxa cobrada é a de custódia, que é a taxa que vai para a nossa bolsa de valores, por fazer a preservação desses títulos, manutenção, análise de relatórios e etc. Essa taxa gira em torno de 0,25%, 0,30% do valor total investido e é cobrado anualmente. E por último, é importante ficar ligado também no imposto de renda cobrado sobre o lucro desse investimento. Então na tela eu coloquei uma tabela com as taxas cobradas de imposto de renda ao longo do período. Como vocês estão vendo aí, é uma tabela regressiva de imposto de renda, ou seja, quanto mais tempo eu deixo o dinheiro no título, menos eu pago de imposto de renda sobre o lucro que eu vou ter sobre ele. E se tá gostando do conteúdo, já deixa um like aqui embaixo. Aproveita para já se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que a gente coloca aqui. O outro modelo de tesouro direto é o tesouro pré-fixado, e que, como eu já expliquei o conceito, é um título em que a rentabilidade já é pré-determinada no momento do investimento. Então tu sabe exatamente quanto que tu vai receber lá no final. Para caso de saque antecipado, ela possui as mesmas regras do Tesouro IPCA. Então tem que ficar ligado no preço de mercado desse título no momento em que tu deseja fazer a venda dele, e também com as taxas já tradicionais, que é o IOF, a taxa de custódia e também o imposto de renda. E como vocês podem ver também, o Tesouro Pré-fixado também dá a opção de juros semestrais, igualzinho o modelo do Tesouro IPCA que eu comentei antes. E para fechar, a gente tem o Tesouro Selic, que é um tipo de investimento de renda fixa que é pós-fixado, porque ele acompanha a variação da Selic ao longo do tempo, até o vencimento desse título. A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Ela é revisada a cada 45 dias pelo Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então esse comitê decide se aumenta, se mantém ou se reduz a taxa Selic. O objetivo de aumentar a taxa Selic é principalmente para reduzir a inflação da economia, porque uma Selic alta, por ser a nossa taxa básica de juros, desestimula as pessoas a tomarem algum empréstimo, porque os juros vão estar mais altos para se tomar esse dinheiro emprestado, por exemplo, evitando assim que o volume de dinheiro distribuído no mercado aumente de forma desenfreada, causando assim a inflação. Atualmente a nossa Selic está em 6,25%, com a tendência de terminar o ano ainda mais alta, porque o Copom busca a redução da inflação nesse período. Então, o Tesouro Selic basicamente acompanha a taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic for, maior a rentabilidade desse título. E quanto à tributação, segue as mesmas regras dos demais títulos que eu mencionei antes de Tesouro Direto. Mas qual que é o melhor dos três? Depende. O Tesouro IPCA, que é o modelo híbrido de renda fixa, é recomendado para quem quer proteção de patrimônio acima da inflação e tem objetivos de longo prazo, porque o saque antecipado, como eu falei, afeta bastante a rentabilidade do título. Já o Tesouro Pré-fixado é recomendado para quem acredita que os índices da economia, como a Selic, o IPCA, por exemplo, vão cair. Por exemplo, se tu comprou um título que prefixou uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, só que no meio do caminho o IPCA ou a Selic estão beirando os 12% ou 13%, esse título pré-fixado acabou não sendo uma boa escolha, porque ele acabou perdendo em rentabilidade tanto para o Tesouro IPCA quanto para o Tesouro Selic. E para se desfazer dele pode sair ainda mais caro, se a gente pensar nas taxas e nos tributos cobrados em caso de saque antecipado desse título. E o Tesouro Selic, que é um modelo pós-fixado, é muito recomendado para quem é iniciante no mercado financeiro, porque é um título que tem uma menor volatilidade em relação aos outros, o que acarreta em menor prejuízo em caso de saque antecipado e faz dele ideal para quem deseja ter uma reserva de emergência, que é aquela grana que precisa ser resgatada imediatamente. No caso do Tesouro Selic, a liquidez dele é D+1,
Ou seja, se eu peço o resgate do título hoje, no próximo dia útil o dinheiro já vai estar disponível para saque. E por hoje é isso, pessoal. Para mais dicas como essa, siga a gente lá no Instagram, Pouco Importa. Lá a gente compartilha diversas informações sobre o mercado financeiro, bolsa de valores e educação financeira. Até lá, pessoal!